Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de dezembro. Dezembro foi melhor do que novembro? Graças a Deus, sim! Assim, em termos de livro, tá? Porque mangá eu não li. Mas como em novembro minhas leituras de livros foram muito péssimas, eu acabei ficando bem insatisfeita com o meu saldo no final do mês. E em dezembro eu consegui ler um pouquinho mais, então isso já me deixou com esperança de sair de fato da ressaca literária, o que no próprio mês de dezembro ainda não aconteceu, mas eu acho que é importante dar o primeiro passo. Então eu estou um pouco mais esperançosa para o mês de janeiro e eu espero que eu comece 2022 muito leitora. Eu fiz ao todo 5 leituras no mês de dezembro, finalizadas, é claro, porque eu também comecei alguns livros que acabaram ficando incompletos. Dessas 5 leituras, 4 estavam em meta, então isso me deixou muito feliz, muito animada, porque apesar das minhas metas não terem dado tanto certo quanto deram em 2020, eu consegui priorizar elas em vários momentos e eu acho que eu me disciplinei bem pra não deixar essas metas completamente abandonadas, sabe? Eu acho que o meu erro foi ter exagerado um pouco, ser um pouco ousada, colocar metas um pouco irrealistas, mas de qualquer forma eu tô orgulhosa do meu desempenho e eu vou mostrar aqui pra vocês hoje as minhas 5 leituras do mês de dezembro. Além dos 5 livros que eu li em dezembro, eu também fiz a leitura de 2 HQs muito incríveis que eu amei muito, então eu vou começar esse vídeo falando delas. Obviamente, Heartstopper volume 1 e volume 2. Essa é uma HQ que chegou aqui no Brasil já super hypada, porque muita gente leu essa história em inglês e gostou bastante, panfletou horrores, e quando chegou aqui no Brasil, todo mundo já tava ensandecido querendo ler também, pessoal que não lê inglês, né, tipo eu. E graças a Deus eu recebi esses 2 volumes, o volume 1 e 2, da editora seguinte. Fiquei muito feliz quando chegou aqui em casa. Eu sabia que eu precisava ler ainda no ano de 2021, porque por serem HQs, né, são leituras rápidas, e era uma leitura que eu tava muito ansiosa pra fazer, então eu imaginei que seria ótimo pra esse momento de ressaca literária, pra esse momento que eu não tava com vontade de ler tanta coisa assim. Eu acertei em cheio, gente, porque eu acho que se eu conseguir ler os 5 livros que eu consegui ler esse mês de dezembro, foi porque eu fui intercalando eles com esses 2 volumes de HQs, e isso me deixou um pouco mais motivada pra prosseguir nas leituras. Então foi, assim, a decisão perfeita, e eu gostei muito dessa história, tô super ansiosa pro 3º volume. A Alice Oseman era uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, né, antes de Heartstopper, mas agora que eu li essa HQ dela, eu já tô muito curiosa pra conhecer também os outros livros da autora que foram publicados aqui no Brasil pela editora Rocco. Se eu não me engano, tem 2 que já foram lançados, o primeiro é Rádio Silêncio e o segundo é Sem Amor, mas caso não esteja enganada, eu acho que vão sair novos, talvez até já tenham sido anunciados, não sei, gente, mas com certeza vai sair, porque essa autora tá conquistando muita gente, tá ganhando espaço aí na lista de favoritos, então promete bastante, e eu mesma já tô curiosa pra ver outras coisas dela, como eu disse pra vocês. Nessa história que a gente conhece o Charlie e o Nick, eles estudam juntos na mesma escola. O Charlie é do 1º ano, se eu não me engano, e o Nick é do 2º, e eles constroem uma relação de amizade muito legal quando eles se conhecem, assim, sabe? O Charlie é declaradamente gay, então todo mundo da escola sabe que ele gosta de garotos, enquanto o Nick é declaradamente hétero. Inclusive, assim, no início, várias pessoas acham estranha essa aproximação deles, o que na verdade é pura besteira, mas à medida que o tempo vai passando, o Nick acaba começando a sentir coisas pelo Charlie, e ele questiona a própria sexualidade como ele nunca tinha feito antes, e começa também a pesquisar mais sobre isso, e ele descobre uma coisa muito legal, uma coisa inovadora. Ele descobre a bissexualidade, gente. Meu Deus, vocês já ouviram falar dessa palavra? Pois é, ela existe. Então, assim, gente, é um HQ muito fofinha, muito amorzinho. Tem vários momentos dramáticos, tem vários momentos tensos, tem vários momentos engraçados, tem vários momentos só love. É um prato cheio, muito maravilhosa, muito perfeita. Tem muitas páginas, o que eu considero uma coisa extremamente boa nesse caso, tá? Porque eu acho que se essa HQ aqui tivesse 80 páginas, como muitas padrãozinho tem, eu ficaria devastada, entendeu? Porque não é o suficiente, não é o suficiente, gente. Nem se tivesse 1000 páginas seria o suficiente, tá? Ó, assim é a ilustração, tá? É super bonitinha, tem pouco diálogo, então as páginas passam muito rápido, dá pra ler isso aqui em 1, 2 horas facilmente. Ela é toda nesse tomzinho de verde, então é muito linda. Eu fiz várias marcações, ó, como vocês podem ver. Esse aqui é o volume 2, ó, tá marcadinho de laranja pra combinar com a capa. E o volume 1 eu marquei de verdinho,
pretinho, também pra combinar com a capa. Esse daqui, ó, é no mesmo estilo também. Então, é lindíssimo, perfeito, capa dura. Tem uma edição também muito bonita, vai ficar lindíssima na minha estante. E a editora seguinte, por favor, lança logo o volume 3 e 4 e me manda! Agora que já falei sobre as HQs lidas, vamos conversar sobre livros. O primeiro que eu finalizei, na verdade, foi uma leitura iniciada em novembro, que eu só finalizei ali nos primeiros dias de dezembro. Mas que eu gostei bastante, que é A Garota que Bebeu a Lua, da Kelly Burnhill. Ele tava em meta. Na meta de livros que as minhas amigas escolheram pelo 2021, foi uma escolha da minha amiga Alana. E assim, eu não poderia estar mais satisfeita, porque eu já esperava gostar desse livro, e não foi diferente do que eu imaginava. Então, foi uma leitura, assim, muito fofinha, muito levinha, muito gostosa de fazer, sabe? Ele traz uma história um pouco mais infanto-juvenil, sobre uma garota chamada Luna, que acaba nascendo em um vilarejo que eles acreditam ser assombrado por uma bruxa, que todos os anos aparece lá pra buscar um bebê recém-nascido como sacrifício. Então eles fazem meio que essa seleção ali pelo vilarejo entre os bebês nascidos recentemente e escolhem um para doar de sacrifício pra bruxa. Então eles abandonam o bebê na floresta e quando eles voltam depois o bebê não tá mais lá. E realmente existe uma bruxa, só que ao invés de sacrificar esses bebês, a bruxa acredita que eles estão sendo abandonados ali pra morrerem e ela resgata eles para que eles possam viver em outro lugar com uma família adotiva que realmente goste deles. Então essa bruxa faz isso todos os anos e acaba que uma coisa alimenta a outra. A bruxa resgata os bebês porque tem medo de que eles morram se ficarem ali sozinhos, o que provavelmente aconteceria, ou então eles seriam pegos por algum animal. E os habitantes desse vilarejo continuam enviando os bebês porque, como eles desaparecem, eles realmente acreditam que a bruxa tá aceitando aquilo como sacrifício e que esse é o único motivo pra ela não atacar o vilarejo deles. E a Luna é escolhida como um desses bebês que vai ser sacrificado. Ela é colocada lá na floresta e a bruxa aparece pra pegar ela, mas ela sente uma coisa muito especial por aquela bebê, ela acaba se apegando a ela e ao invés de doar ela pra outras famílias, né, criarem a bebê como ela fez com todos os outros, ela mesma decide que vai cuidar daquela em específico e ela acaba acidentalmente dando um pouco de luz da lua pra Luna bebê, porque assim, quando você dá luz da estrela pra criança bebê, só alimenta ela, sabe? Ela fica um pouco mais especial, mas não adquire poderes mágicos. Só que a luz da lua é outra história. Então, quando ela dá a luz da lua pra Luna bebê por acidente, ela acaba se tornando uma bruxa. E os poderes dela vão se desenvolver à medida que ela vai crescendo. A gente vai acompanhar aí todo esse desenrolar da história. Só que uma criança bruxa que tem poderes muito fortes, mas que não sabe controlar eles, não sabe o que isso significa, também é uma coisa muito perigosa. E a bruxa que se responsabilizou pela Luna vai ter que dar um jeito nessa situação quando ela começa a manifestar os poderes dela de uma forma muito incontrolável. Gente, sério, eu amei os personagens desse livro, amei a história, amei o universo, amei a forma como tudo é muito cativante, muito mágico. Eu consigo imaginar esse livro aqui sendo desenvolvido em um desenho, sabe, pra crianças, em uma animação. Acho que ficaria muito legal. Quem sabe até mesmo um filme com atores reais também. Sério, muito incrível, recomendo pra todo mundo. Eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia, não lembro muito bem, e fiz várias marcações ao longo do livro, ó, como vocês podem ver, usei vários post-its de cores diferentes. Eu fiz aqui um código de cores, o rosa eu usei para desenvolvimento, o azul explicações e o roxo para partes legais. E esse livro aqui também foi um presente que eu recebi de aniversário da Carol, que é uma seguidora que me acompanha lá pelas lives da Twitch, então muito, muito obrigada pelo presente, Carol, já fiz a leitura e amei demais. Depois de ler A Garota que Bebeu a Lua, eu acabei ficando com muita vontade de ler um livro que eu vi de indicação lá no canal da Caru. Ela tem canal aqui no YouTube e também tem um Instagram literário, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ela leu O Jogo do Amor /Ódio, que eu esqueci o nome da autora, e ela falou bem desse livro, também falou que ia sair uma adaptação cinematográfica dele, e eu olhei no Kindle Unlimited e ele tinha disponível. Então eu pensei, ok, tudo bem, já entendi os sinais, eu preciso ler esse livro. E aí eu peguei no Kindle pra ler e foi uma leitura super rapidinha, eu terminei em 2 dias, se eu não me engano. Foi um livro bem gostosinho de acompanhar, os personagens têm uma relação bem cão e gato, assim, sabe? Literalmente o nome do livro é Jogo do Amor /Ódio. Então tem toda uma ambientação de escritório, um negócio assim mais executivo e tem uma competiçãozinha ali entre eles também. E eu acho que a junção disso tudo me deixou bem intrigada com o livro, de forma que eu queria saber o que ia acontecer e não conseguia parar de ler. Então eu acho que a autora foi muito inteligente em todos os pontos que ela usou. É um livro adulto, tá? Para maiores de idade, porque tem cenas hot. E o filme dele realmente saiu em dezembro. Só que, se eu não me engano, ele saiu nos cinemas dos Estados Unidos ou foi numa plataforma de streaming que eu não tenho assinatura. Alguma coisa assim, gente. Eu não consegui assistir o filme. Então eu fiquei muito triste porque eu li o livro pra assistir o filme e não consegui assistir o filme. Mas a esperança é a última que morre, então eu tô torcendo pra encontrar ele na internet ou pra ele
aparecer em alguma plataforma que eu assine, ou, sei lá, passar na sessão da tarde, não sei, gente. Quero muito assistir esse filme, não sei como vou fazer, mas eu espero muito conseguir. E nessa história, então, a gente vai ter a Lucy e o Josh. Eles trabalham no mesmo cargo numa editora de livros que acabou se unindo. Então, eram duas editoras diferentes que uniram forças e se tornaram uma editora só. E os dois donos das antigas editoras agora trabalham em conjunto como chefes dessa. E cada um deles trouxe um assistente consigo. Então, a Lucy é a assistente da mulher e o Josh é o assistente do cara. E eles têm ali meio que o mesmo cargo, dividem a mesma sala, tem ali um trabalho meio parecido, ainda que eles trabalhem em departamentos diferentes. Então, desde que eles se conheceram e que eles começaram a trabalhar juntos, eles têm um sentimento de competitividade entre eles. E eles meio que se deram mal de cara e vivem provocando um ao outro. Então, passam o dia inteiro com joguinhos, brincadeirinhas e cutucadas aqui e ali, sabe? Então, é bem engraçado, assim, em vários momentos. Um tenta passar a perna no outro e sair por cima. Só que isso piora muito mais quando surge uma nova oportunidade de trabalho para os dois, porque os donos da editora decidiram disponibilizar para um dos dois e também para pessoas de fora que quisessem concorrer um cargo superior. Então, eles precisam apresentar um projeto e quem tiver o melhor desempenho vai ser promovido, enquanto o outro vai continuar no mesmo cargo. E nenhum dos dois quer perder, obviamente, não quer ficar trabalhando e precisando obedecer ao que vai estar numa posição superior. E eles dois se dedicam muito e nesse meio tempo também acabam passando mais tempo próximos e se conhecendo de uma forma que eles ainda não se conheciam. Então a gente percebe que existe um certo interesse ali de um no outro, assim, ainda que eles tentem esconder bastante. E vamos acompanhar essa jornada, gente, que é cheia de altos e baixos, perrengues, brigas, tretas, amorzinhos e fofuras e dramas. Gente, sério, é um prato cheio pra quem gosta de romance legalzinho, divertido, fofo, com comédia, com uns dramas também metidos ali no meio e bastante cena hot. Com certeza vai gostar desse livro. Não lembro a nota que eu dei pra ele, eu acho que foi umas 4 estrelas, mas foi uma experiência legal e eu acho que ajudou as minhas leituras a fluírem mais no mês. Depois de terminar O Jogo do Amor e Ódio, que foi um livro mais levinho, que eu consegui ler super rápido, eu fiquei... Agora é hora de pegar um livro que eu acho que não vai ser tão fácil pra mim e que eu não tô tão empolgada pra ler, pra gente balancear as coisas e também não pender só pro lado bom, né? Então eu peguei Deadfall, A Caçada, da Anna Carey. Esse livro tava em meta da série de livros pra eu finalizar em 2021. E não era um livro que eu tava empolgada pra ler porque eu não gostei do primeiro da duologia. Foi uma leitura um pouco entediante e é um livro que tem uma narrativa muito diferente. Ele é narrado em segunda pessoa. É muito confuso. As explicações que tem aqui são muito rasas e a todo momento você fica perdido na história sem saber o que tá rolando, o porquê de tudo aquilo tá acontecendo, sabe? Basicamente aqui a gente vai ter uma protagonista que é a gente, né? O livro todo trata por você, então é como se a gente fosse ela. Ela acaba acordando numa estação de metrô, sem lembrar de nada da vida dela, sem lembrar o próprio nome, onde ela tá, quem ela é, quem ela conhece, sabe? Ela não sabe absolutamente nada. E ela começa a vagar por aí, até perceber que tá sendo perseguida por uns caras que querem matar ela. Então ela acaba se metendo em várias encrencas pra tentar fugir, né? Pra tentar sobreviver. Ela também conhece um cara que começa a ajudar ela, e os dois pesquisam pra saber o que tá rolando, quem são aquelas pessoas que estão perseguindo ela, por que estão perseguindo ela, quem é ela, qual o passado, o que aconteceu antes. Isso tudo acontece no primeiro livro. Até que o primeiro livro termina com uma reviravolta, né, um plot twist, e a gente tem essa continuação que vai ser o desfecho de tudo. Nesse livro aqui começa a ser construído um triângulo amoroso que não existia no primeiro, e eu acho que foi a parte mais interessante do livro, porque o triângulo amoroso me deixou confusa, no sentido de não saber com quem a personagem ia ficar. E quando eu não tenho um favorito, sabe? Quando eu não tô torcendo pra um dos lados, eu gosto que isso aconteça porque é uma forma de me deixar curiosa pra continuar lendo, e eu acho que foi por isso que eu não demorei tanto tempo lendo esse livro, sabe? Que eu consegui finalizar ele logo. Então, assim, apesar de normalmente triângulos amorosos terem grandes chances de serem mais negativos do que positivos, pra mim, nesse sentido aqui, acabou me ajudando na leitura, então eu considerei um ponto positivo. O final também foi um ponto positivo pra mim, porque me surpreendeu bastante. Aconteceu uma coisa aqui, uma decisão que a autora tomou que eu não esperava, que eu não achava que ela fosse tomar. Não foi uma indecisão que me impactou tanto, porque, como eu disse pra vocês, foi uma história que aconteceu muito distante de mim. Eu não me senti envolvida pela narrativa e pelo que tava acontecendo. Também não me aproximei dos personagens, não me apeguei a eles. E acabou que qualquer coisa que acontecesse com eles seria insignificante pra mim. Mas, de qualquer forma, eu achei corajosa
justificativa a decisão da autora, sabe? Eu achei interessante o que ela fez. Isso também me chamou a atenção e me deixou, poxa, um ponto aí sobre esse livro pra eu pensar, pra eu refletir. Então, assim, de forma geral, continua sendo uma duologia que eu não pretendo reler, que eu não aproveitei muito a experiência, em que eu pretendo, sim, me desfazer das edições, ainda que eu ache esse corte azulzinho bem bonitinho, pelo fato de que eu consegui ler o livro rápido, não me deixou empacada, sabe? Não piorou a minha ressaca literária e ainda cumpri uma meta, então eu acho que no final deu tudo certo e saímos felizes. Não lembro a nota que eu dei, eu acho que foi 2,5 estrelas ou 3, mas não foi um livro que eu gostei muito. Agora sim, vamos de 5 estrelas favoritado, que a gente tá precisando. Mentira, as leituras desse mês foram muito boas no geral. Deadfall foi a única realmente que eu não gostei. O resto foi tudo bem proveitoso. Mas vamos falar sobre a melhor leitura desse mês, junto com Heartstopper. A melhor leitura de livro que eu fiz esse mês de dezembro foi Um Céu Além da Tempestade, da Sabatari. Gente, sério, não tenho palavras. Não tenho vocabulário para discursar sobre esse livro. Eu passei por tanto perrengue durante essa leitura, eu passei por tanto desespero, por tanta agonia, por tanta tensão, por tanta curiosidade, por tanta empolgação, por tanta coisa diferente que eu não sei descrever esse livro com um sentimento só. Foi uma montanha russa, literalmente. E foi uma conclusão de série, gente, tão incrível que eu não tenho outra nota pra dar além de 5 estrelas favoritado, sabe? Não existe nada que eu possa falar sobre esse livro que não seja positivo. A Sabaa Tahir, com certeza, é uma autora que eu quero ler tudo que escrever, porque o que ela construiu aqui nessa história, a fantasia que ela construiu, os personagens, o enredo, foi tudo espetacular, extremamente incrível. E eu tô muito apaixonada por esse universo. Eu tô triste por estar me despedindo dele, por ter me despedido dele, mas ao mesmo tempo eu tô muito empolgada pelo que virá pela frente, porque, como eu disse pra vocês, eu quero ler tudo que essa mulher escrever, mas no momento eu ainda estou de luto, tá? Porque eu vou sentir muita falta da Laia, do Elias, da Helene, de todos os outros personagens que eu conheci ao longo desses 4 livros e que eu me apeguei tanto. Recomendo muito a leitura pra vocês, tá? Quem não conhece, é a série Uma Chama Entre as Cinzas. O primeiro livro tem o mesmo nome e foram publicados aqui no Brasil pela editora Verus, que é um selo da Galera Record, basicamente. Aqui nessa história a gente vai conhecer a Laia. Ela é uma escrava erudita que acaba tendo os avós mortos em um dia quando a casa dela é invadida, e o irmão dela, que era a única família que tinha restado, acaba sendo levado como prisioneiro. Ela consegue fugir desse ataque, mas pra ela não existe a menor possibilidade de tentar reconstruir uma vida sabendo que o irmão dela continua preso. Então ela acaba decidida a arranjar alguma forma, uma ajuda pra poder libertar o irmão dela. E é nesse momento que ela vai atrás de um grupo de rebeldes que luta contra os marciais, né, que são esse pessoal que escraviza e que mata os eruditos, que são o povo da Laia. E ela vai atrás deles pra tentar entrar na organização e conseguir ajuda pra libertar o irmão dela. Só que a primeira missão dela como uma rebelde é se infiltrar no coração do alojamento onde os máscaras, que são os soldados marciais, treinam e vivem. Então, assim, é um lugar extremamente poderoso, rodeado de inimigos, e ela vai precisar trabalhar como serva da comandante do exército, que é a Keris Vetúria, uma mulher extremamente impiedosa e cruel, que é conhecida por torturar e matar constantemente qualquer pessoa que trabalha pra ela. Então, assim, a Laia tá meio numa situação um pouco complicada, um pouco difícil. E em contrapartida, do outro lado da história, a gente vai ter o Elias, que é um máscara, que é um marcial, que tá ali naquele alojamento sendo treinado pra um dia ocupar altas posições no exército e no Império Marcial. E ele é filho da comandante. E em dado momento da história, os caminhos dele e da Laia vão se cruzar. Não é um livro, assim, focado em romance, tá? Tem romance, são poucas cenas, na minha opinião. Ele é muito mais focado nessa parte política, ali na guerra que acontece entre os povos. Ele é muito focado também nessa resistência rebelde que existe. E principalmente a partir ali da segunda metade dele, também é muito focado na parte mágica da mitologia que existe aqui. Então, é uma leitura muito rica e muito completa. Eu recomendo pra todo mundo, tá? E tenho certeza de que depois do primeiro livro, vocês também não vão se decepcionar com as continuações, porque tanto Uma Tocha na Escuridão, que é o segundo livro, quanto Um Assassino nos Portões, que é o terceiro livro, e Um Céu Além da Tempestade, que é o quarto livro, são tão bons quanto o primeiro, se não ainda mais. Porém, eu dei 5 estrelas favoritado para todos, porque eu não consegui dar menos do que isso. Pra fechar, então, esse vídeo de leituras do mês de dezembro, eu vou falar com vocês sobre A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Brown Breaker Bradley. Parece um trava-língua, eu sempre me enrolo pra falar o nome dessa moça. E esse livro, então, é a continuação de A Guerra que Salvou Minha Vida, que foi uma história muito emocionante e impactante que eu li em 2019.
e que eu amei demais. Se eu não me engano, eu dei 4,5 estrelas pro livro. E a mesma nota pra essa continuação, porque assim como o primeiro, ele também traz uma visão muito crua, dolorosa e real da guerra, mais especificamente da Segunda Guerra Mundial. Não sob a visão de judeus ou do pessoal que sofreu diretamente com o Holocausto, mas das pessoas que, mesmo não sendo alvos diretos, acabaram também sofrendo e tendo suas vidas mudadas por tudo isso que aconteceu. Então, nessa história a gente vai acompanhar a Ada. Ela é uma criança, não lembro a idade dela no primeiro livro, mas acho que ela deve ter uns 10 anos de idade, mais ou menos, 11 por aí. E ela tem um irmãozinho mais novo chamado Jamie. Os dois moram com a mãe deles em Londres, numa casinha super precária, assim, no subúrbio mesmo. A mãe deles trabalha numa fábrica de armas e a vida deles é muito difícil, muito complicada, assim, em uma questão financeira. Os dois nunca conheceram o pai, eles não têm muitas condições, assim, de ter uma vida confortável, mas principalmente a Ada, porque, além de tudo, ela nasceu com o pé torto. Então, a sola do pé dela nasceu pra cima, virada ao contrário. E, apesar disso ser um problema que, mesmo nessa época, né, já tinha precedentes e que existia uma cirurgia capaz de reverter a situação de forma que a vida dela, a partir do momento que ela crescesse, fosse levada de uma forma normal, a mãe dela, por vontade própria, decidiu não fazer a cirurgia, decidiu ignorar que existia um tratamento e levou a filha pra casa pra ser criada como uma prisioneira. Então a Ada não tem permissão pra sair de casa, ela não consegue aprender a andar porque a mãe dela não permite, não consegue aprender a ler e escrever porque a mãe dela não permite, a mãe dela bate nela, maltrata muito, trata ela de forma horrível. É uma criança, assim, que sofreu muito e a gente percebe a forma como isso marcou ela de uma forma negativa, como traumatizou, e ao mesmo tempo a forma como ela ainda tem esperança de que as coisas mudem e como ela ama o irmãozinho mais novo dela, ao ponto de fazer de tudo pra proteger ele. Então, quando a guerra começa e Londres fica um lugar muito perigoso por ser a capital da Inglaterra e por ser um alvo muito nítido de um bombardeio, é uma cidade muito iluminada, cheia de casas, de prédios, então, assim, fica uma situação muito perigosa para as crianças continuarem ali, e todas elas são mandadas para cidades pequenas ao redor da capital. Inclusive, o Jamie é mandado também, só que a mãe da Ada não quer permitir que ela vá. Então, ela foge para poder ir junto com ele e os dois embarcam num trem que vai levar eles até uma cidade. E lá, os dois, extremamente maltrapilhos, sujos, maltratados, magros, assim, de fome, são enviados para a casa de uma voluntária chamada Susan, que acolhe eles a contragosto, meio que sendo obrigada. E a gente vai acompanhar aí o desenvolvimento da relação deles, né, precisando viver com uma estranha, e a própria Susan também, que passou por diversos traumas e ainda não conseguiu se recuperar completamente do pior deles, sabe? Ela perdeu alguém muito importante pra ela e ela não quer se envolver com crianças, não quer ter responsabilidades, não quer precisar cuidar de alguém porque ela mesma não consegue cuidar dela. Só que ao mesmo tempo existem aquelas duas criancinhas que obviamente dependem dela e ela precisa mudar a atitude que ela tem. Então é muito, muito legal acompanhar realmente, assim, o crescimento desses personagens, a forma como a Ada vai descobrindo que atrás da pequena bolha que ela vivia existe um mundo imenso, cheio de possibilidades, cheio de coisas, e que ela pode sim, mesmo com o pé torto, fazer diversas coisas diferentes e ter uma liberdade que ela nunca experimentou antes. É uma história, assim, muito fofa, muito emocionante também. É muito triste porque tem todo esse cenário da Segunda Guerra Mundial, então pessoas morrem aqui, tá? E mesmo que isso seja uma ficção, na vida real isso também aconteceu. Então essa simples percepção faz com que esse livro se torne 1000 vezes mais impactante do que seria se fosse uma ideia tirada do nada. Recomendo muito essa leitura aqui pra todo mundo, tá? Tanto do primeiro livro quanto desse segundo, que é uma continuação. Eu acho que é o tipo de livro que quando você lê e quando você consegue retirar alguma coisa, você acaba notando mais as coisas ao seu redor, caminhando pra se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que se importa, sabe? É isso então, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo quais livros vocês leram aí em dezembro ou no mês que esse vídeo estiver sendo publicado, que eu tô muito curiosa pra saber. Comentem também se vocês já leram algum dos livros que eu mostrei nesse vídeo e, sei lá, o que vocês acharam sobre a leitura. Não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Se vocês tiverem interesse em adquirir qualquer um dos livros e HQs mostrados
desse vídeo ou qualquer outra coisa vendida pela Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, por favor, comprem através do meu link que tá sempre aqui embaixo do box de descrição, porque comprando através dele vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso, então é uma ótima forma de vocês patrocinarem e apoiarem meu trabalho aqui no YouTube. Vou deixar aqui na tela pra vocês também o link do meu perfil de lives, pra vocês me seguirem e serem notificados de quando eu abrir uma live de leitura. Dá pra gente ler, dá pra gente trabalhar, dá pra gente estudar, dá pra gente focar, produzir, fazer muitas coisas juntos nas lives com os sprints. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar e eu tô esperando muito a presença de vocês por lá. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo!